Vamos pra cima. É como Gideão. Gideão reúne o exército. Deus olha e fala: tem gente demais. Pega essa chave, irmão. A gente nem começou. Aí o exército diminui e ele fala: e agora, Deus, tá bom? Deus olha e fala: tem gente demais. E aí se resume a 300 homens. É porque o que faz vencer as suas batalhas em Deus não é a quantidade de pessoas que estão com você, mas é a quantidade de pessoas que caminham no mesmo propósito que você. Às vezes tem gente demais. Eu estou cercado de pessoas, mas ainda assim eu estou me sentindo triste, abatido, confuso. Talvez tenha gente demais e direção de menos. Talvez tenha gente demais e conselhos de sabedoria de menos. Talvez tenha opinião demais. Talvez tenha comparação demais. Eu vim falar hoje sobre distrações. E eu quero, em nome de Jesus, fazer um convite, irmão. Não se distrai, ok? Você está comigo? Tem gente que vai falar: pastor, distraído com o quê? Acorda, irmão. Porque eu quero falar sobre uma das portas de acesso que mais tem roubado da nossa geração: milagres. O tema da mensagem de hoje é distrações que roubam o nosso destino. Você pode declarar isso comigo? Diga: nenhuma distração. Diga: vai roubar o meu destino em Deus. Se quiser pode sentar, galera que está aqui, fica à vontade, só não desconecta, ok? Vamos junto. Sabe, não tem nada pior do que a sensação de estar perdido, confuso, sem uma direção. Não tem nada pior do que você estar confiante de que precisa romper, mas não saber por onde começar. Não tem nada pior do que você desejar viver promessas, mas ainda não saber ao certo quais são. Não tem nada pior, irmão, do que você sair de um culto avivalístico, ou talvez sair de algum momento que você recebeu ousadia da parte de Deus. Você quer se mover, mas você não sabe você não sabe ao certo para onde ir. Não tem nada pior do que ter um ano como esse e a gente está meio confuso no meio de tanta coisa que está acontecendo, irmão. Eu não sei você, mas a gente consegue descansar em paz, independente do ambiente, quando a gente sabe para onde está indo e a direção que Deus nos deu. Faz sentido para alguém? Sim ou não? Às vezes a gente vê pessoas que estão vivendo um momento caótico, mas elas estão em paz. Por quê? Porque receberam uma palavra. Uma palavra é tudo que você precisa para que o caos seja colocado em ordem. E é por isso que é loucura esperarmos viver em paz se não recebemos de Deus uma direção. Irmão, por isso que é loucura a gente ter expectativa de viver um romper se a gente ainda não recebeu uma direção. Todo romper que vem de Deus é fruto de uma direção que o próprio Deus nos deu. Você está comigo? Diga amém. Sabe, só que assim como é ruim andar sem direção, andar perdido, eu aprendi que tem algo pior do que estar perdido. É estar perdido sem saber que está. Irmão, tão ruim quanto falta de direção, guarda isso, é falta de sensibilidade. Porque às vezes a gente está tão perdido a ponto de nem lembrar mais em que momento a gente se perdeu. Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela está querendo sair de casa, pediu divórcio, tem filhos lindos, uma família linda, Deus começou a restaurar, mas você percebe pela fala que ela está tão confusa e perdida, que ela tem plena convicção de que está tomando a direção certa, quando na verdade ela nem sabe para onde está indo. Irmão, olha para mim, pior do que estarmos perdidos, é estarmos perdidos sem saber que estamos. Porque eu lembro de uma frase, até compartilhei algum tempo atrás, que não existe nada pior do que um tolo motivado. A gente está motivado, a gente está com garra, a gente quer fazer, mas se a gente está perdido, irmão, a gente só vai chegar mais rápido em lugar nenhum. É por isso que eu quero falar sobre distrações que roubam o nosso destino, porque quando a gente fecha a porta de acesso para distrações, a gente abre a porta de acesso para milagres. A primeira chave que eu quero compartilhar com você é que em alguns momentos nós estamos distraídos com impossibilidades. Você pode repetir isso? Diga: distraídos com impossibilidades. Distraído, Jabner, com impossibilidades. Eu sou o cara mais chato com os tecladistas aqui. Quando eu acho que eu estou sozinho, eu olho para o lado, está no celular e falo: já entendi. Distraído, Jabner, com impossibilidades. Sabe, a grande verdade, irmão, é que, guarda isso, o que nós acreditamos a respeito de Deus fica evidente na provação. Olha para mim.
as pessoas mais empolgadas em me falar o quanto estavam prontas para se lançar no chamado foram as que mais deixaram o chamado no meio do caminho quando a aprovação chegou. Porque quem está empolgado sem uma direção só vai desistir mais rápido quando a aprovação chegar. Irmão, o que nos mantém firmes em Deus não é a nossa empolgação antes de começar, mas é uma direção enquanto caminhamos. Tem gente que está empolgada demais, aceita Jesus, já quer ir para a África, mas ainda não consegue tratar bem os pais. Aceita Jesus e já quer ir para o Haiti, mas não consegue criar raízes nem na própria igreja. O cara começou a caminhar com Deus e ele honra pastores virtuais que ouve no YouTube, mas não consegue honrar pastores locais que estão próximos a ele. Ele tem facilidade em fazer coisas que são extremas, mas tem dificuldade em estabelecer princípios que são básicos. Irmão, todo excesso revela uma falta. Pastor Márcio fala sobre isso e é a mais pura verdade. Todo excesso revela uma falta. Então a gente precisa entender que o que nós realmente pensamos a respeito de Deus, eu vou frisar bastante esse termo, o que nós realmente pensamos a respeito de Deus fica evidente na aprovação. E eu queria esclarecer algo com você. Olha para mim em nome de Jesus. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está nem usando a sua fé. A fé a gente não usa para coisas que podem dar certo. A fé a gente usa para coisas que seriam impossíveis de darem certo. O problema é que às vezes a gente tenta usar otimismo para milagres e fé para possibilidades. Olha para mim, irmão. A fé move o sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que não é normal, não é comum, é aquilo que é extraordinário. O que é ordinário é um remédio de dor de cabeça curar uma dor de cabeça. O que é extraordinário é o sangue do Cordeiro remover um tumor. O que é ordinário é eu estar com fome e comer algo e a fome passar. O que é extraordinário é Deus suprir, mesmo quando não existe nada ao nosso redor que poderia fazer isso por nós. O extraordinário, o sobrenatural, é Deus ferindo a lógica, envergonhando as possibilidades e mostrando quem é que manda, irmão. Deus é dono de todas as coisas e Ele pode todas elas. Se você está em Cristo, se tornou filho dele, então você pode também. Eu posso o que o meu pai diz que eu posso, eu tenho o que o meu pai diz que eu tenho, eu vou viver o que o meu pai vai viver, diz que eu vou viver. Por quê? Porque o meu pai não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque a única coisa, irmão, que a Bíblia transfere para Satanás como propriedade é a mentira. A única paternidade que Satanás tem é sobre a mentira. O diabo é o pai da mentira. Logo, tudo que o meu pai diz sobre mim é verdade. Logo, tudo aquilo que o meu pai tem e diz que eu tenho também. Logo, não faz sentido nos preocuparmos se teremos provisão, se estamos debaixo dos cuidados de um Deus de provisão. Não faz sentido termos dúvidas se viveremos milagres, se estamos debaixo de uma aliança com Deus de milagres. Tem alguém comigo ainda? Diga amém. Eu sei que é fácil a gente falar sobre milagres, pregar sobre milagres, celebrar milagres, mas a grande verdade, eu tenho falado isso algumas semanas, é que a gente diz para todo mundo que cremos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Às vezes a gente tenta o caminho mais fácil, como se Deus precisasse que a gente facilitasse alguma coisa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A matéria-prima para um milagre é justamente a impossibilidade. Nenhum milagre acontece sem que haja algo impossível para que ele aconteça. Milagres são frutos de impossibilidades. Eu lembro de uma história que eu vi alguns anos atrás sobre um pescador. Eu não sei se essa história é real, acredito que não, mas eu achei interessante. Esse pescador, ele sempre pescava com uma régua. Alguém já ouviu essa história? Vocês estão comigo ainda, gente? Amém? Não me deixe sozinho não, eu estou pregando desde a oração inicial, eu preciso pregar até o final do culto, vamos junto. E, mudou até o tom agora, Lucão. Oh Jesus, help us. Existe uma história sobre um pescador com uma régua, e esse pescador,
Mano, deixa eu beber uma água aqui, deixa o tecladinho se recuperar. Vamos junto. Ô mano, tá tudo bem aí com você? Te amo, tá? Vamos junto. Deus abençoe. O pessoal que tá conectado, olha por mim, mas olha pelo tecladista também. Vai dar tudo certo. Olha pra mim, gente. Existe uma história entre o pescador e a régua e a lenda diz que esse cara, sempre que ele ia pescar, quando ele pegava um peixe, ele media com a régua que ele tinha. Então ele via se estava no tamanho da régua e quando o peixe era grande demais, ele devolvia. E quando estava naquele tamanho um pouco menor, ele guardava. E anos se passaram e ele sempre fazia aquilo e todo mundo começou a acreditar que aquilo tinha a ver com leis do meio ambiente. Ele estava preocupado em preservar aquela espécie. Até que um dia alguém um pouco mais curioso perguntou para ele: cara, por que você sempre mede com uma régua o tamanho do peixe que você pesca? E a resposta inusitada dele foi: porque eu quero saber se cabe na minha panela. E aí compraram uma panela maior para ele e resolveram todo o problema. Olha para mim, irmão. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Tem a ver que tem gente diminuindo o potencial daquilo que pode alcançar por conta da estrutura que tem para receber. Tem gente diminuindo o potencial daquilo que pode alcançar por conta da estrutura que tem para receber. Mas eu vim para te lembrar que aquilo que Deus vai fazer não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Para de tentar entender como vai ser e começa a confiar naquilo que Ele prometeu que faria. André, como que é plantar uma igreja em Miami? Eu não sei, eu estou aprendendo. Mas por que você tem uma firme convicção de que vai dar certo? Porque a obra é dele, a igreja é dele, o chamado é dele. God will, God will. Aquele que me chamou é quem sustenta o chamado. André, como é que você crê que o segundo filho está vindo no meio da maior pandemia e que vai dar tudo certo? Porque ele é um filho de Deus antes de ser um filho meu. A gente teve a oportunidade de gerar no ventre e criar, mas ele é de Deus, é Deus quem o gerou e é Deus quem o sustenta, irmão. Tudo que foi criado por Deus é sustentado por Deus. É por isso que a gente precisa sim estar preocupado com aquilo que nós mesmos gerarmos, porque aquilo que você gera, você mantém. Aquilo que Deus gera, quem mantém é Ele. Se a tua família foi Deus quem gerou, é Ele quem sustenta. Os teus negócios foi Deus quem te deu, é Ele quem sustenta. O teu chamado foi Deus quem chamou, é Ele quem sustenta. Irmão, olha para mim, não tem nada mais seguro do que correr riscos com Deus, porque o Deus que nos chama é o Deus que nos garante no chamado. Você está comigo ainda? Diga amém. A boa notícia que eu tenho para você é que quando o natural se torna impossível, está aberta uma temporada de milagres. Sabe, Deus te chamou para romper a partir de impossibilidades. Olha para mim, irmão. Existe uma chave aqui. Deus te chamou para romper a partir de impossibilidades. As impossibilidades são o start da tua jornada de milagres. Gente, eu estou pregando sobre distração e é interessante. É a quarta vez que eu prego isso nos últimos 3 anos. Não essa mensagem porque eu fiz ontem, mas sobre essa chave. E todas as vezes que eu vou pregar sobre distração, é impressionante o nível de distração. Sabe o que é interessante? Todo levante do inferno é proporcional ao mover que Deus quer gerar. Se você quer falar sobre liberdade, você vai perceber. Tem gente que não consegue ouvir. Por quê? Porque você está tocando num ponto sensível. Você vai falar sobre provisão no momento da oferta, parece um cemitério. Por quê? Porque a gente está trazendo princípios que geram provisão. Irmão, olha para mim. Se Deus está falando algo, cuidado para não deixar que o inferno o impeça de ouvir aquilo que Deus deseja falar. Eu estou falando sobre distração nessa manhã. Alguém quer ouvir o que Deus quer falar? Diga amém. Então olha para mim. Deus sempre vai gerar impossibilidades. Milagres a partir de impossibilidade. Por que, André? Porque se fosse natural, você fazia, mas aquilo que é impossível, deixa Ele fazer. Como a gente já disse outras vezes, é só você parar para lembrar dos heróis da fé. O que é mais fácil? Abrir o mar vermelho ou tocar na água com cajado? O que é mais fácil, irmão?
Fazer com que pão desça do céu ou clamar para que Deus envie provisão? O que é mais fácil? Derrubar um gigante ou catar algumas poucas pedras? O que é mais fácil? Pescar um peixe ou fazer com que dentro dele venha a moeda de ouro que você precisa para pagar os impostos? O que é mais fácil? Ver no meio da multidão qual é o menino que carrega 5 pães ou 2 peixinhos, ou multiplicar para que milhares de homens comam? Deus está dizendo: ei filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Então não se distrai com impossibilidades, elas são a matéria-prima do seu milagre. As impossibilidades são um anúncio, um presságio de que existe uma temporada de milagres acontecendo. Irmão, eu não sei você, mas 2020 para mim está sendo um ano talvez da maior quantidade de impossibilidades, e por isso eu decidi que 2020 em Deus vai ser o ano do maior romper da minha história. É impossível pagar o parto, Deus proveu o parto. É impossível a igreja se manter, Deus está mantendo a igreja. É impossível ficarmos de pé só com uma igreja online, Deus está nos levantando com uma voz através da igreja online. É impossível recebermos pessoas porque as portas estão fechadas, existem mais de 6.000 famílias conectadas. É impossível pagarmos as contas porque está todo mundo em crise, as contas estão sendo pagas pela misericórdia de Deus. É impossível. Então tá tudo certo, irmão, porque o Deus do impossível se move em meio a impossibilidades. Não esquece disso, irmão. O impossível é matéria-prima para o milagre. Então diga para Deus o nome do seu impossível e deixa Deus soprar para você o nome do seu milagre. A igreja precisa viver debaixo de uma expectativa de milagres. Uma igreja que não crê mais no sobrenatural perdeu o sentido de ser. Atos 2 não aconteceu para entretenimento da igreja. O revestimento de poder veio para conseguirmos cumprir a grande comissão. Olha, vocês tocarão enfermos, eles serão curados. Vocês pregarão aos cativos, eles serão libertos. Irmão, a comissão que Deus nos deu só seria possível se recebêssemos o poder e revestimento que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade para ligarmos e desligarmos. Deus nos deu autoridade para declararmos palavras e elas se cumprirão. Deus nos deu autoridade para rompermos em fé, andarmos sobre as águas. Então a gente precisa entender que o problema não é a tua impossibilidade, o problema é a tua falta de expectativa por milagres. Eu vim aqui te lembrar, irmão, Deus não está morto, Ele continua no controle, Jesus ainda é a resposta, e você precisa crer que aquilo que parece impossível aos seus olhos, não é nada aos olhos de Deus. Ele fez todas as coisas quando nenhuma delas existia. Você está comigo? Diga amém. Porque todo milagre, presta atenção nisso, irmão, tudo que é gerado no reino, é gerado a partir de uma declaração. A terra era sem forma e vazia, então havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Pega essa chave em nome de Jesus, irmão. Gênesis, terra sem forma e vazia, o Espírito pairava, então houve uma declaração. Agora a gente vai para o batismo de Jesus. Jesus é submerso nas águas, uma voz vem do céu dizendo: esse é meu filho em quem tenho o meu prazer. Então o Espírito em forma de pomba repousa sobre Jesus. O mesmo repousar do Espírito de Gênesis agora se manifesta na nova aliança. Irmão, presta atenção, todas as vezes que o Espírito repousa, é como se uma janela de oportunidade se abrisse para declararmos realidades que se cumprirão. Havia trevas, o Espírito pairava, então houve uma declaração dizendo: haja luz, e houve luz. Presta atenção nisso, irmão. O mundo estava perdido, nos tornamos inimigos de Deus, até que o Verbo se fez carne, o Espírito pairou sobre ele, e então começou o seu ministério profético. Você percebe que Jesus não começou a se mover até que o Espírito pairasse sobre ele? André, por que tem milagres que eu creio e ainda não acontecem? Talvez porque o Espírito ainda não tenha repousado.
Irmão, eu não sei você, mas se você for numa praça e tem muitos pombos lá, eu acho que é um dos animais mais assustados que você já viu. Tinha até um desenho que passava antigamente, Pega o Pombo. Alguém lembra desse desenho ou não? Não estou tão velho assim. É um dos animais mais agitados que tem. E sabe o que eu acho interessante? É quase que uma ironia, porque agora o Espírito vem como uma pomba e repousa sobre Jesus. Ali didaticamente Deus está nos ensinando: o Espírito agora não vem mais para visitar vocês, o Espírito agora veio para repousar sobre vocês. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A gente está num ambiente como esse e eu creio, o Espírito de Deus está repousando sobre nós. E é por isso que existe uma janela de oportunidade para liberarmos palavras que gerarão milagres. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Tem a ver com o que eu creio e tem a ver com o que eu confesso. Alguns amigos me desculpem, mas tem gente que acha que declarações de fé ou declarações em fé não mudam os céus. Eu creio que os céus foram feitos por meio de declarações de fé. Deus disse, tudo se fez, e essa dinâmica não mudou. Deus continua dizendo e tudo continua sendo feito. Só que sabe o que eu acho interessante? Agora na nova aliança, Deus nos convidou para fazer parte dessa construção. E agora Deus não só fala sobre você, mas Deus quer falar com você. Por isso que eu creio que o convite de Deus para a nossa geração, no meio de um cenário como esse de impossibilidades, coloque-se de pé e comece a confessar aquilo que crê. Para de dizer o que você está vendo e comece a declarar aquilo que você deseja ver. Para de falar o que todo mundo está vendo e comece a declarar aquilo que aqueles que ainda não viram, verão. Irmão, o mover que a gente está vivendo é fruto de declarações de fé que a geração passada fez. A geração passada declarou ginásios lotados, estádios lotados, uma geração por herança, um mover sobrenatural acontecendo, Deus tocando as nações. Nós estamos vivendo o fruto das declarações que aqueles que vieram antes de nós geraram. A minha pergunta é: qual é o legado que nós deixaremos para as próximas gerações? Eu vejo uma igreja se levantando na cidade e uma cidade sendo levantada por Deus sobre as nações. Eu vejo, creio, por isso falo, famílias sendo fortalecidas, casamentos sendo restaurados, enfermos sendo curados. Eu creio que aquilo que Jesus disse, que obras ainda maiores faríamos, é uma realidade hoje. Por isso nós declaramos: obras ainda maiores faremos. Eu creio príncipes de Deus sendo levantados no meio de uma geração perdida. Eu creio que enquanto alguns aprovam o aborto ao 9º mês, nós apresentaremos os nossos filhos no altar do Senhor. Eu creio que enquanto o divórcio cresce a 30%, 40%, nós renovaremos as alianças de casamento que fizemos debaixo de juras de vida eterna. Eu creio, irmão, que enquanto alguns estão perdidos buscando na droga um sentido, nós estamos encontrados em Deus e nosso vazio foi preenchido. Eu creio que enquanto o mundo está preocupado com como vai ficar o cenário econômico, nada vai nos faltar, porque a gente não é normal, irmão. E a gente precisa viver debaixo dessa dinâmica. Ou você crê num Deus de milagres e vive milagres, ou você não precisa nem perder tempo, porque Deus se revela a partir de milagres. Deus se revela a partir de milagres. Quando que a criação ficou sabendo quem Deus era? Depois que Deus havia criado tudo. Você percebe que Deus primeiro cria o impossível para depois se revelar para você. Irmão, tem possibilidade diante de você. Então celebra, porque eu creio que tem novos níveis de revelação de Deus vindo sobre você. Um Deus que se revela no meio de cativeiros, um Deus que se revela no meio de desertos, um Deus que se revela no meio de tempestades, um Deus que se revela no meio da cova de leões, um Deus que se revela no meio da fornalha ardente, um Deus que se revela no meio de perseguições, cativeiros, cadeias, no meio de medo, no meio de dúvidas, um Deus que se revela lá. É um Deus que nem sempre nos poupa do processo, mas sempre nos guarda no processo. Irmão, Deus permitiu
a cova dos leões, mas Deus protegeu na cova dos leões. Deus permitiu a fornalha ardente, mas Deus protegeu aqueles homens no meio da fornalha ardente. Deus permitiu a tempestade, mas Deus protegeu os discípulos no meio da tempestade. Então não confunda a permissão de Deus com falta de proteção de Deus. O fato de Deus permitir que coisas aconteçam não significa que Ele não te proteja em meio a elas. André, eu estou em dúvida na minha fé. Por quê? Porque parece que Deus não está me livrando. Ei, irmão, o final das coisas é melhor do que o início delas. Pode parecer que Deus não está livrando você no meio da crise, mas você vai ter plena convicção de que Deus livrou você quando a crise passar. Como Jesus, ele dá aquele exemplo dizendo que 2 homens construíram suas casas, um edificou sobre a rocha, outro edificou sobre a terra. Mas o que é interessante é que a chave dessa parábola não está sobre aonde as casas foram construídas, mas aonde o alicerce delas foi edificado. Jesus não está falando de uma construção superficial, Jesus está falando de uma construção que é feita onde ninguém vê. Jesus não está dizendo, olha, não tem a ver com as paredes sobre a rocha, tem a ver com os alicerces na rocha. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. A tempestade vem para bons e maus, a tempestade vem para filhos e para escravos, a tempestade vem para os que creem e para os que não creem. O que vai aferir quem somos não é o que vem contra nós, mas é quem permanece depois que tudo isso passar. Pastor, mas está chovendo na minha casa, como está chovendo na do ímpio. Ei, filho, a chuva não é o que define a história, mas é quem vai permanecer de pé depois que a chuva vier. Olha para mim, tudo isso vai passar, tudo passa, irmão. Tempos ruins passam, alguns momentos bons passam também. O segredo é a gente entender que Deus é eterno, por isso que não dá para a gente se desesperar com coisas que são temporárias. Irmão, Deus é eterno, e agora que estamos em Cristo, nos tornamos eternos também. Para de dar para uma janela temporal dentro de um calendário feito por homens a autoridade para governar a tua história. 2020 não é nada aos olhos de um Deus que está desde a eternidade passada e permanece depois de todas elas. Para de dar para um ano o governo sobre a construção dos seus dias. Nós precisamos parar de nos distrair com impossibilidades. Sabe outra coisa que rouba de muita gente o romper? É a distração com opiniões. Você pode dizer isso comigo? Diga, distraídos com opiniões. Provérbios 13:20 diz que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Sabe, tem uma história que há algum tempo eu estou querendo compartilhar aqui numa pregação, mas nunca se encaixa, que é a história de Roboão. Ele é filho de Salomão e ele é neto de Davi. Olha que loucura, irmão. Ele é filho do homem mais sábio que já existiu, mas o legado que ele deixou é o legado de ter sido lembrado para sempre como o rei que dividiu Israel. Ele assume o trono, e aí o povo pede para ele: olha, Roboão, o fardo, o jugo do teu pai era pesado, alivia o nosso jugo. Os impostos que o povo pagava eram altos demais. Então o povo, quando vê um novo rei, fala para ele: olha, alivia um pouco o nosso jugo. Presta atenção nisso, irmão. Então Roboão vai até os sábios do seu pai e pede conselhos aos sábios. Então os sábios dizem: sabe, Roboão, se você aliviar o jugo do povo, terá para sempre o coração deles. Então Roboão sai do conselho de sábios e agora vai em busca de opinião de amigos. E quando o Roboão chega para os amigos e fala: e aí, o que vocês acham que eu devo fazer? Os amigos dizem para Roboão: agora é a hora de você mostrar quem manda. Diga assim ao povo: a mão do meu pai, é mais ou menos assim, eu não lembro agora a frase, mas é mais ou menos assim: não se compara à grossura do meu menor dedo. Então eu aumentarei o jugo que o meu pai havia colocado sobre o povo. Sabe o que acontece? Se inicia a rebelião do povo contra a casa de Davi.
André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples, irmão. Tem muita gente distraída porque está confundindo opinião com conselho. Opinião qualquer um dá, conselho só dá quem tem autoridade para isso. Tem gente que não tem filhos querendo dizer como você criar os seus. Tem gente que nunca plantou uma igreja querendo dizer como você vai plantar uma. Tem gente que nunca viveu milagres querendo dizer como você vai viver milagres. Irmão, olha para mim. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás, mas eu quero te lembrar. Tem uma frase do Leonardo Ravenhill, do livro Porque Tá, do Plano Avivamento. Ele diz o seguinte: se a igreja tivesse tantos intercessores como tem conselheiros, o pleno avivamento já teria acontecido. Irmão, opinião todo mundo tem para dar sobre o que você deve fazer, como você deve se mover, mas existe um Deus que é maravilhoso conselheiro. Isaías 9,6 diz que ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então entende, toda a dúvida que você tem, Deus já tem a resposta para ela. Toda inquietação, toda angústia que você tem, Deus já tem resposta para ela. Provérbios 13:20, na versão A Mensagem, diz assim: quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Salmos 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva, porque os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Sabe, irmão, a gente precisa entender que Deus tem pensamentos a nosso respeito que são maiores do que os nossos. Olha para mim, eu estou quase finalizando, eu juro. E eu preciso de pelo menos 5 incendiários comigo aqui, porque os 15 já foram, já estou sozinho faz tempo. Presta atenção nisso, irmão. Vamos junto, Marcinho, preciso de você. Leandrinho também, sai desse celular aí, meu filho. Vamos queimar, me ajuda. Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Irmão, Deus está dizendo basicamente: você tem projetos para os seus filhos? Deixa eu dizer, os meus são melhores que os seus. Você tem plano para sua casa? Deixa eu te dizer, os meus planos são melhores que os seus. Deus está dizendo: ei, os seus rabiscos são incríveis, mas eu tenho desenhos a respeito do teu futuro. Então deixa eu desenhar com você, e deixa eu revelar para você, deixa eu guiar você, conduzir você, aconselhar você. Abre mão da opinião dos outros e deixa a minha voz ecoar sobre você. Para de se distrair com opiniões e começa a se guiar por um conselho prático. Irmão, olha para mim. Tem muita gente distraída com o que é bom. Sabe o que eu acho interessante? Enquanto a gente se contentar com aquilo que parece com a promessa, não viveremos a promessa. Uma história que me chama a atenção é a história de Abraão. Deus diz para ele que vai dar um filho. Abraão então faz um filho e celebra. Isso é interessante porque enquanto a gente está distraído, a gente celebra os filhos da precipitação como se fossem filhos da promessa. Agora chegou o momento em que ele teve que liberar o menino para ir embora. Tem um momento que Deus fala para ele: olha, agora você precisa liberar o menino. Se você quiser viver o que eu tenho preparado para você, pega essa chave, irmão. Se você quiser manter a promessa, você vai precisar abrir mão das propostas.
Se você quiser viver o que Deus preparou para você, você vai precisar abrir mão daquilo que você tem construído para você. Irmão, para de se distrair com o que é bom, porque por mais que seja bom, não necessariamente é o que Deus tem para você. Sabe, tem muita gente distraída com a religião, e eu estou correndo aqui para terminar, porque mais tarde tem outro culto. Sabe, tem gente distraída porque está no lugar certo, e como eu ministrei no início do culto, o diabo não está preocupado de você estar no lugar certo. Na verdade, ele está preocupado de você estar no lugar certo, com a visão certa, porque não tem nada melhor para o inferno do que pessoas no lugar certo com a visão errada. Estar na igreja não te torna um cristão, irmão. Como você dormir numa garagem não te transforma num carro. Para de achar que o lugar te faz, porque se você deseja que o lugar te faça, significa claramente de que Jesus ainda não te fez. Os cenários não fazem quem Cristo já fez, os ambientes não mudam quem Cristo já mudou. Irmão, não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. Eu estou na igreja faz 10 anos. Bom para você. Agora o que vai mudar é quando você está em Cristo. Eu estou em Cristo faz 10 anos, e eu te garanto, você está vivendo os melhores 10 anos da sua vida. É como Davi fala: olha, eu peço uma coisa ao Senhor, uma coisa apenas eu peço, que eu possa permanecer nesse lugar todos os dias da minha vida. Sabe, se somos a igreja de Jesus, nós temos que andar no ritmo de Jesus. Tem uma frase do Rick Warren que ele diz que viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Eu quero finalizar agora, e se alguém recebeu algo de Deus nessa manhã, diga amém. Quero falar sobre o perigo da gente estar perdido dentro da casa do Pai. Tim Keller diz que o pecado não é apenas fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O pecado, irmão, não está só da gente fazer coisas ruins ou erradas, mas está em a gente tirar Deus do centro da nossa história e colocar qualquer outra coisa no lugar dele. Sabe, tem muita gente perdida na casa do Pai. A gente olha para o filho pródigo e a gente percebe que o filho pródigo se perdeu quando saiu de casa, mas o irmão que ficou se perdeu mesmo estando em casa. O que vai definir não é se você está ou se você saiu, mas quem você é quando o Pai chegar. Irmão, o irmão que ficou tinha um pai próximo, mas ainda assim não tinha entendido quem ele era e quem o pai era. O pai estava lá e ele acha que a performance dele dava acesso aos presentes do pai. O que ele não tinha entendido ainda é que o maior presente ele já havia recebido, era a presença do pai. Irmão, numa geração que se move por presentes, temos dificuldade em celebrar a presença. A gente fica falando, por que que para mim não? Por que que ainda não? Por que que Deus está dizendo, ei, você não entendeu? O maior presente que eu poderia te dar, já te dei. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Irmão, guarda isso. Uma geração distraída com presentes tem dificuldade de celebrar a presença. E esse é o perigo da gente achar que está queimando, quando na verdade tudo que a gente está sentindo é o calor de quem está perto. Estamos na casa do Pai, estamos no lugar certo. Ei, presta atenção, irmão. Estar na igreja não te torna um cristão. Estar em Cristo, sim. Quantas pessoas já se acomodaram porque eu estou na igreja, eu pago o dízimo, eu sirvo. Jesus chega ao ponto de dizer, olha, naquele dia haverá alguns que, vou dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Irmão, olha para mim, tem muita gente perdida na casa do Pai. E eu falo isso com muito temor, porque a gente faz parte talvez da geração mais evangelística que já falou em nome da igreja. A gente lança as redes, muita gente vem, tem muita coisa acontecendo, tem muitos simpatizantes da fé, tem muitas pessoas abrindo o seu coração para a igreja, mas olha para mim, o que eu estou percebendo é que tem pessoas que abriram o seu coração para a igreja, mas não estão rompendo porque ainda não abriram o seu coração para Jesus. Não tem a ver com uma experiência,
tem a ver com a cruz. Irmão, a única coisa que muda a história de alguém é passar pela cruz. Eu digo mais, morrer nela. Eu estava ministrando sobre isso mais cedo, mas eu acho que eu não consegui concluir o raciocínio. Eu lembrei disso agora. A gente muitas vezes acha, pela nossa visão deformada de paternidade, que Deus, como um bom pai, vai nos livrar do processo da cruz, ou vai nos livrar do processo da dor, quando na verdade é justamente esse processo que nos torna filhos. Olha para mim. Deus não olha para Jesus sangrando, sentindo dor, com suas costas abertas por conta da quantidade de chicote que recebeu. Deus não olha para Jesus gemendo, agoniando, e Ele remove Jesus antes de morrer na cruz. Deus permite que Jesus morra nela para que depois ressuscite. O problema é que a gente está pedindo para Deus nos poupar na cruz, quando na verdade Deus vai nos ressuscitar depois da cruz. Aí está pedindo, Deus me livra do processo, Deus me tira porque está doendo, Pai, me move do processo. Deus está dizendo, ei, se eu poupar você da cruz, eu vou poupar você de mim. Porque a única coisa que dá acesso à criação, novamente à sala de Deus, ao colo do Pai, é o fato daquilo que nos tornamos morrer para que possa nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. Eu estava conversando, como eu disse ainda há pouco, com uma pessoa essa semana que ele tem filhos lindos, tem um casamento, e ele falou, eu quero sair de casa, para mim já deu, eu estou cansado, está sendo muito desgastante o relacionamento. E eu falei, cara, eu creio que Deus tem promessas para você, eu creio que Deus tem promessas para a tua família, e eu creio que vocês estão vivendo um processo. E aí o que ele falou me chamou a atenção. Ele disse, sabe, pastor, eu tenho filhas, e eu como um pai, presta atenção nisso, irmão, eu como um pai, não imagino tendo prazer em ver as minhas filhas sofrendo num relacionamento. Eu falei, pois é, irmão, faz até sentido o que você está falando, mas sabe qual é o problema? A nossa visão de paternidade muitas vezes está distorcida, porque a gente como um pai nessa geração acredita que paternidade é poupar o filho do processo. O problema é que o processo forja o caráter sustenta a unção libera a promessa. Logo, se você poupa o seu filho do processo, você rouba o seu filho da promessa. Ei, irmão, está faltando homens de fé, porque tem faltado processo em meio a homens da nossa geração. A gente está pedindo para Deus livrar a gente da batalha, do processo, do gigante, da tempestade, mas deixa eu te falar, os heróis da fé que compõem Hebreus 11 só estão lá por causa dos gigantes, da tempestade, do deserto, do dilúvio. Então para de pedir para Deus te poupar daquilo que vai promover você, ei? Para de pedir para Deus te poupar do processo que vai preparar você, porque se não existe processo, não existe caráter. Se não existe caráter, não tem como derramar unção. Se não tem unção, irmão, não dá para viver promessa. A gente está dizendo, ei Deus, você é um bom pai, me dá coisas boas, e Deus está dizendo, é porque eu sou um bom pai que eu vou te poupar daquilo que me roubaria de você. Você ainda não está pronto, mas a religião distrai a gente. Eu pago meu dízimo em dia, é quase como um boleto de internet. Ô irmão, pelo amor de Deus, em que momento a gente se perdeu a ponto de achar que 10% daquilo que recebemos, mesmo sem merecer 100% do que temos, é algo demais? Quem nós achamos que somos para chamar a atenção de Deus? Porque nesse mês eu dei 12%. A grande verdade é que a gente é mesquinho para dar, mas quer que Deus seja generoso para liberar. Eu lembro de um momento na minha vida em que, se eu ganhava 5 mil reais, eu dizimava 500. Se eu ganhasse 5.100 reais, eu dizimava 510. E um dia Deus falou comigo, ei filho, você conta centavos na hora de dar, mas na hora de receber, pede para que eu dê bênção sem medidas. E aquilo me constrangeu, irmão. Sabe por quê? Porque a gente quer viver milagres, mas a gente quer ser poupado do processo. Você quer viver romper de provisão? Então deixa o processo de Deus forjar em você um coração generoso. Você quer se tornar um homem de fé? Então se prepara, porque o processo vai testar você o tempo inteiro.
Você quer se mover em ousadia? Então se prepare, irmão, porque vão ter ondas que vão fazer a sua perna tremer, mas você vai precisar permanecer e confiar de que apesar das ondas, Deus vai fazer você passar por elas. A gente já ouviu isso inúmeras vezes, cuidado com o que você pede, mas é uma grande verdade. Deus me dá paciência. Aí Deus coloca pessoas difíceis ao seu lado e você começa a questionar os professores que Deus enviou. Irmão, você não pediu paciência, tá aí. Agora deixa eles gerarem paciência em você. Esse ano eu estou sendo forjado nisso. Oh, Jesus! Deus, eu quero mais fé. Você quer fé? Então eu vou te dar impossibilidades, porque a escola que gera homens de fé é a escola de impossibilidades. Deus me torna um homem forte. Você quer ser forte? Ok, filho. Então eu vou colocar você em lugares em que a sua força não é nada comparada à força dos seus inimigos, para você entender que é na tua fraqueza que eu me fortaleço, e quanto mais fraco você for, mais forte eu sou por você. Ei, irmão, olha para mim. O problema não está em Deus, o problema sempre vai estar em nós. A gente tem que parar de questionar a palavra a partir das nossas dúvidas. Duvide das suas dúvidas, duvide das suas dúvidas e confie na sua fé. O problema é que a gente quer confrontar a palavra a partir das nossas crises, quando na verdade a gente deveria confrontar as crises a partir da nossa fé. A gente pergunta para Deus: por que você não me poupou dessa vergonha? Quando na verdade a gente deveria virar para aquilo que é motivo de vergonha e falar: ei, você não é maior do que o Deus que em mim habita. Ei, irmão, olha para mim. A gente deveria parar de perguntar para Deus: por que o meu casamento acabou? Quando na verdade a gente deveria se posicionar contra o divórcio e falar: todo o espírito de confusão que veio contra a minha casa, por 7 caminhos vocês sairão, mas aquilo que é de Deus, o inferno não toca. A gente precisa parar de questionar a Deus, de colocá-lo contra a parede, e a gente precisa se posicionar com a mesma ousadia e colocar os nossos inimigos contra a parede. Irmão, Jó, em um determinado momento, começa a perguntar para Deus: por que disso, por que daquilo? E Deus fala: ei, Jó, eu vou te responder. Se antes você me disser aonde você estava quando eu criei o fundamento da terra, aonde você estava, Jó? Quando eu defini a força dos ventos, os limites da água, aonde você estava, Jó? Quando eu criei cada uma das estrelas, nomeei cada uma delas e cada uma delas se apresenta a mim, Jó. Onde é que você estava? Deus está ensinando para Jó um princípio. Ao invés de me confrontar a partir da sua crise, confronta o teu cativeiro a partir da sua fé. Irmão, eu estou aqui e eu creio que tem uma unção profética diferente nessa manhã. Eu creio de verdade. Eu creio de verdade. Por isso que eu estou me alongando, já chutei o balde, quebrei o protocolo, mas Deus certamente tem algo novo sendo gerado nessa manhã. Existe uma convocação. Sabe, em tempos de guerra existe alistamento, e até aqueles que estavam na reserva são chamados para lutar. Em tempos de guerra, alguns países até flexibilizam a idade de convocação. Homens mais novos ou até velhos demais são chamados. Por quê? Porque tempos são difíceis, precisamos unir forças. Eu creio que é esse tempo que nós como igreja estamos vivendo. São tempos difíceis, são tempos de guerra, então são tempos de convocação. Irmão, Deus está levantando para si um exército que não se move por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Não se move pelo tamanho dos gigantes, mas pelo tamanho do Deus que sempre derrubou os gigantes e certamente derrubará mais uma vez. Como diz Max Lucado: pare, irmão, de olhar para o tamanho dos seus gigantes e tropeçar. Comece a olhar para o seu Deus, e os seus gigantes é que tropeçarão. Tem uma frase do Bill Johnson que eu achei incrível. Ele diz: se você encara Deus como seu servo, Ele o frustrará continuamente. O problema não está em Deus, o problema está em como eu enxergo Deus. Porque se em algum momento me apresentaram Deus como um servo que me cerca de mordomia,
O problema não está em Deus, mas está na forma como eu o enxergo. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Na verdade, se existe alguém que precisa viver debaixo de mordomia, somos nós. Nós somos bons mordomos. E sabe qual é o princípio da mordomia? Eu aprendi isso com o Leandro Barreto e eu acho demais. Todo mês eles fazem um culto chamado Super Seed, esse culto da semente sobrenatural, da super semente. Eles chegam em casa, olha que louco isso, cara. E eles oram falando: Deus, me mostra o que não é mais meu aqui. A última vez que eu tive com ele tinha ofertado um MacBook Pro. Aí Deus vai mostrando: olha, esse relógio, esse tênis, esse celular, esse carro, esse violão. As pessoas vão colocando aquilo em bolsas, as famílias vão para a igreja e começa um a semear na vida do outro. Eu falei: Lê, eu queria me mover assim, irmão, mas eu não estou pronto não, me ensina. Qual é a chave? Olha isso, irmão. Falou: a chave é o princípio de mordomia. É entender que eu tenho uma bandeja e tudo que foi colocado nela foi Deus quem me deu. Logo, eu uso, mas não é meu. Eu usufruo, mas não é meu. E como bom mordomo, eu aprendi que quanto mais eu compartilho o que Deus me deu, maior se torna a minha bandeja e mais Deus me dá. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A gente precisa ressignificar algumas coisas. Deus não tem obrigação de fazer nada, Ele faz porque nos ama. Deus não tinha obrigação de descer dos céus, Jesus não tinha obrigação de abrir mão da sua glória, de se tornar homem simples, de dores, provado, para se entregar por nós. Ele desejou fazer. Ei, olha para mim, Deus não tinha obrigação de redimir a criação. Ele poderia ter deletado ela e ter feito de novo, e se desse errado, mais uma vez, e se não gostasse, deletaria e faria uma vez mais. É assim que a gente faz com muitas coisas. Não concordei com o ministério, saio dele. Não estou feliz no relacionamento, aborto ele. Não quero ter filhos agora, aborto também. Não quero passar pelo processo, então vou desistir da promessa. Irmão, Deus não é como nós somos. Deus não desistiu de você, pelo contrário, se entregou por você. E Deus está dizendo: ei, filho, eu não sou o pai como os pais que vocês veem. Eu não sou um pai que vai te mimar e te poupar do processo. Eu sou um pai que vai encarar com você o processo. Sabe, não sei se você já viu aquele vídeo em que o cara está cortando o cabelo da esposa que está com câncer, e ele está lá passando a máquina zero. Eu vi essa semana passada, eu achei incrível. E depois que ela está com toda a cabeça dela raspada, ele surpreende ela, pega a máquina e começa a passar também. Eu creio que é essa relação de amor que Deus tem para nós. Ele está dizendo: olha, eu não vou te poupar do inferno, mas eu vou lá por você. Eu não vou te poupar do juízo, mas eu vou pagar a sentença por você. Irmão, Deus não anulou o julgamento da criação. O salário do pecado é a morte, e o homem precisava pagar. Deus não chegou na sala do juízo final e falou: ei, morte, você tem controle sobre a criação porque ela pecou, mas eu, como tenho soberania sobre todas as coisas, vou anular o julgamento. Isso ia ferir o caráter de Deus. Olha para mim, irmão, Deus não cancelou o julgamento, Deus pagou a sentença. Ele entra na sala do tribunal e fala: ei, o homem pecou, qual é o salário por ele? A morte. Ok, concordo com o julgamento. Qual é a pena? Morte eterna. Ok, tá tudo certo. Só tem uma coisa: eu vou pagar a pena por ele. Invade o inferno, por 3 dias permanece lá. Irmão, o verbo da vida se fez carne, foi morto, sepultado, invadiu o inferno, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ei! A palavra diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. Jesus ressuscitou. E Jesus está ensinando algo didático para a gente. Não importa a profundidade do cativeiro que você possa enfrentar,
ele nunca vai ser tão fundo a ponto de eu não invadir por você. Não importa o tamanho dos gigantes que tentam te parar, eles nunca serão tão fortes a ponto de eu não vencê-los por você. Irmão, Jesus está dizendo, não importa o tamanho da tempestade que tenta te afogar, elas nunca serão tão profundas a ponto de eu não pegar novamente você. Eu quero finalizar esse culto, de verdade. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito nesses últimos dias. Eu creio numa igreja que se move no profético. Eu creio num Deus de estações, sabe? Eu tenho uma preocupação tão grande, um zelo tão grande de ter uma linguagem sempre evangelística, para que aqueles que são como eu era há 14 anos atrás, talvez tenham resistências em relação à igreja, nem gostem de pastor ou de uma igreja evangélica, para que eles se sintam à vontade para ouvir. Mas eu creio que nós entramos numa estação que, além de uma graça evangelística, Deus está nos chamando para um mover profético. Irmão, eu creio no tempo de alistamento de soldados, mas eu também creio no tempo de alistamento de generais, soldados tendo a sua patente aumentada.